Oi gente, tudo bem? Trouxe hoje mais um modelinho de bolo muito lindo para vocês. Uma cliente me procurou, querendo encomendar um bolinho para o aniversário de casamento dela. Ela estava comemorando 2 anos de casamento, são bodas de algodão. E ela queria um bolo branquinho com uma espátula de textura, E deixou meio que por minha conta. Então eu utilizei como em todos os meus bolinhos. Quem me segue aqui sabe que eu utilizo a cobertura de buttercream, que é a cobertura assim que eu acho maravilhosa. Eu acho ela leve, um sabor bem gostoso também. E a minha cobertura de buttercream, ela é merengue suíço com manteiga, uma manteiga boa de qualidade. Eu gosto muito da Itambé, sem sal. Então eu sempre, quando eu vou colocar cobertura nos meus bolinhos, eu utilizo uma manga de confeitar, que eu acho mais fácil, de colocar no bolo, de colocar por igual. Então eu pego a manga de confeitar, coloco o buttercream, já minha cobertura, e com uma boa bailarina, gente, uma bailarina assim com bom rolamento, vocês colocam o bolinho e vão colocando, apertando a manga de confeitar, tentando ser uma forma assim, tentando ser por igual, para não acontecer de uma parte ter mais cobertura e a outra menos. Então tenta dar a mesma pressão na hora que está girando no bolo. E eu sempre começo alisando, o bolinho por cima. Eu gosto muito de alisar por cima, porque quando a gente começa alisando por cima, ele já fica com uma sobrinha na lateral, Então se a gente primeiro passa a espátula e depois alisa por cima, vai dar um trabalhinho depois para tirar essa quinazinha, vai ficar muito alta. Então, também é importante ter uma boa espátula, Eu gosto muito das espátulas de metal para poder alisar o bolinho. Então, eu passo a espátula, no bolo, percebo as partes que estão falhadas, às vezes pode ter bolha, Você já logo vê que tem alguma parte que não está tão bonita assim, você já vai passando um pouquinho mais de buttercream, que é o que eu estou fazendo agora, nessas partes que eu percebi que não ficaram boas. Então você vai passando o buttercream, e aí eu já aproveitei para tirar também um pouquinho da quina, porque como eu falei, só em você passar a espátula, você já percebe que começa a cobertura, ela vai para cima. Então às vezes a quina fica muito alta. E aí começou a minha saga, gente. Eu peguei uma espátula de textura, eu falei assim, eu acho que eu vou fazer esse bolinho com essa espátula. E comecei a fazer, girar no bolo. Não pode girar, tem que tentar girar numa proporção assim, com o bracinho mais fechado, para você não tirar tanta cobertura do bolo. Senão, se você abre mais, se você gira com a espátula ela muito aberta, você raspa o bolo e daqui a pouco a massa começa a aparecer, e não é isso que a gente quer, A não ser que fosse um bolinho semi-naked, que não é o caso nesse bolo. A cliente quis a cobertura. E aí eu comecei a raspar e comecei a ver o desenho que a espátula começou a fazer no bolo, e aconteceu uma coisa, gente. Vocês vão ver já já o que aconteceu. Comecei a raspar e eu falei assim, poxa, não sei se era isso. A gente tem que gostar do bolo, Eu gosto sempre de falar que eu quando faço um bolo, eu penso que como se o bolo fosse para mim. Eu gosto de entregar o que eu gostaria de receber, E aí aconteceu que eu não gostei dessa espátula. Eu não gostei do desenho que ela fez no bolo. Não que não tenha ficado bonito, mas eu queria uma coisa mais delicada para o momento, Porque o bolo era para um momento especial de um casamento. Então eu achei que o que eu fiz ali na espátula não ficou tão bonito. O desenho, na verdade, da espátula não ia combinar tanto com o casamento. Aí é muito pessoal. E aí eu acabei raspando tudo. Não ficou feio, mas não sei, eu olhava assim e falava, não, gente, não é isso que eu quero. Então a confeitaria tem dessas coisas também. Então, pessoal, eu peguei e decidi, eu falei assim, não quero. Então eu peguei outra espátula, com uma outra textura, e comecei a passar no bolo de novo. Eu falei assim, não, vamos fazer uma outra textura nesse bolo que eu acho que vai combinar mais. E a cliente pediu um topinho muito fofo, que é bodas de algodão, vocês vão ver no final do vídeo. O topo tava tão lindo
E aí eu sei que eu fiz de novo a espátula, não gostei, e aí por fim peguei a terceira vez, né, uma outra espátula, e aí eu já gostei do detalhe do bolo, eu já gostei do desenho que ele ficou, achei que ficou mais delicadinho. E aí depois vocês me contem qual das três vocês gostaram mais. Mas eu achei que essa última, o bolo ficou mais assim, mais delicado, mais com cara de bolo para quem tá comemorando um casamento. Isso é muito pessoal, como eu falei. E aí, né, a cliente encomendou o topinho, um topinho que na verdade ficou na frente, muito bonitinho, bodas de algodão. E ela conseguiu na internet comprar algodão doce que ia colocar por cima. Então imagina como ficou lindo, né? E, gente, eu esqueci de filmar para vocês fazendo as quinas, mas esse bolo eu preferi fazer as quinas como agora no final. Gostaram? Depois me contem aqui. Um beijo, fiquem com Deus.